Hi folks! E aí galera, tudo legal com vocês? Então, nossa aula de hoje consiste em estudarmos esse tempo verbal chamado Present Continuous Tense. Vocês vão perceber durante a explanação sobre a questão da estrutura frasal, como você deverá utilizar, por que é importante aprender esse tempo verbal também e de que maneira você pode utilizar no cotidiano, ok? Vejamos então aí, para que possamos avançar. Questão do uso, tá? When do we need to use the present continuous? When you want to show the actions that are happening at present. Então, todas as vezes que você quiser utilizar o presente contínuo, significa que você terá ações que estão acontecendo no tempo presente, ou seja, no momento que você fala, a ação está acontecendo. Nesse exato momento, right now, eles estão dançando. So, they are dancing right now. Também posso utilizar esse tempo verbal todas as vezes que eu quiser mostrar uma situação ou situações temporárias, tá? Ou seja, não são situações rotineiras do cotidiano. Acontecem esporadicamente. For example, they normally play tennis, but this week they are skating. Então, aqui eu tenho uma situação temporária. Eles normalmente jogam tênis, porém, esta semana eles estão patinando. Então, não é uma situação do dia a dia eles patinarem. Então, hoje eles estão patinando. E também posso utilizar esse tempo verbal quando eu quiser mostrar situações de transformação, de mudanças. Que tipo de mudanças? Pode ser de comportamento, né? Pode ser questão climática. Vamos ver aqui o exemplo a seguir. Yesterday it was very sunny. Today it is raining more and more. Então, aqui tem uma mudança de situação, né? Ou seja, é uma ação que não acontece todos os dias. Então, ontem estava muito ensolarado. Hoje está chovendo bastante. E aí, como que eu posso montar esse present continuous? Vamos analisar essas três frases para depois vermos a questão de estrutura. The first one, I am giving classes right now. The second, my mother is working now. And the third, the students are paying attention at this moment. Atentem-se, tá? Para essas palavras que estão grafadas com a cor branca. N-ing, que é o ing, is, mais o ing, e are, seguido de ing. Vejamos aí o porquê. Nós temos, para o presente contínuo, uma seguinte estrutura. We need to use a subject plus auxiliary verb, and this auxiliary verb is the verb to be in present tense, plus main verb, plus ing form. Ou seja, eu preciso de um sujeito, pode ser um nome ou um pronome, seguido do verbo to be, que é o verbo auxiliar conjugado no presente, mais o verbo principal, e com esse verbo principal eu preciso utilizar o sufixo, a terminação ing, para dar essa ideia de continuidade. Observe aí na forma afirmativa, tá? Diante dessa tabela, que eu tenho o sujeito, subject, na primeira coluna. Na segunda coluna eu tenho a conjugação do verbo to be. Então, há uma variação do verbo to be, justamente porque ele é um verbo irregular. Então, ele sofre modificações, ele tem alterações. Então, no presente, para o pronome I, ele seria I am, ou a forma abreviada I'm. You, we and they possui a conjugação do verbo to be como are, ou a forma abreviada er. E as terceiras pessoas do singular, he, she, it, eu tenho que utilizar o is, ou a forma abreviada s. Então, tem his, she's, it. Mais o verbo principal, que eu coloquei lá em cima, que é o play, seguido do ing, que mostra a continuidade, o andamento, o movimento da ação. When I say I am playing, eu estou jogando, ou eu estou brincando, tá? Mostra que a ação está acontecendo no momento em que eu estou falando. Porém, se eu quiser utilizar essa estrutura numa forma interrogativa ou negativa, o que é necessário fazer? Sempre mexer com o verbo to be. Então, o que era I am, eu inverto a posição. Eu coloco o verbo to be no início da frase, in the beginning of the sentence. Am I
You, we and they are. So, are you, are we, are they. Sem mexer no verbo principal, ok? Ele permanece com a mesma estrutura. E, com as terceiras pessoas de singular, coloca o verbo to be no início da oração. Is he playing? Is she playing? Is it playing? Se for uma forma negativa, preciso utilizar a partícula not. Ou posso também utilizar a forma abreviada, contracted form. I say I am not or I'm not. You can say you are not or you aren't. You can say he is not or he isn't. Ok? Seguindo, nós teremos aí só alguns exemplos para que vocês possam ver a estrutura. Uma frase interrogativa. Is he playing football at the moment? Ele está jogando futebol no momento. Ok? Então, indicando aí o present continuous tense. E, é claro, já que é um questionamento, né? A pergunta é, ele está jogando futebol americano no momento? Não, né? Ele está correndo. No, he isn't. He is running. Next. What is she doing? Então, tem uma pessoa aqui que está agindo, né? Ela está aí praticando alguma coisa. E ela está desenhando. Então, desenhar em inglês nós chamamos de draw. Como é que montaríamos essa frase? She is drawing a picture at the moment. Então, ela está desenhando no momento. Next. What is Tweety doing? O que o passarinho, né? O famoso piu-piu está fazendo? É óbvio, né, gente? Ele está aí voando. It's flying. Tudo que a gente utiliza para objeto, animal, cuidado que o pronome pessoal tem que ser it. Ok? Não esqueçam disso. E nós temos uma próxima pergunta. What's Dave doing? Vamos ver a imagem, né? At the moment, o que o Dave está fazendo? Jogando futebol. He is playing football. Percebam que agora eu tenho aqui a forma abreviada do verbo to be, tá? Eu não coloquei o is, coloquei só a forma abreviada. Galera, por favor, aqui é uma observação, tá? Forma ing. Então, alguns verbos eu não posso acrescentar diretamente o ing, eu preciso modificá-los. Então, tem aqui um chamado spelling rules, tá? Que, no caso, é a questão de omitir algumas informações para que o ing possa ser acrescido dentro desse verbo. Então, verbos que terminam com essas duas vogais, o i e o e. O que eu faço? Eu retiro essas duas vogais, coloco o y e mais ing. Então, eu tenho o verbo morrer e mentir. O die e o lie tem a mesma terminação. Retiro essas duas vogais, coloco o y e acrescento o ing. Tá? Verbos que terminam com a vogal E. Não são todos, mas eu coloquei alguns exemplos aqui. Tá? Então, esses verbos aqui, o que eu faço? Eu omito a vogal E e acrescento a terminação em ing, conforme nós temos aqui esses dois exemplos. Deleting and competing. Verbos com uma sílaba que tenham CVC. O que é o CVC? Consoante, vogal, consoante. CVC. Eu tenho run e eu tenho stop. Eu tenho consoante, vogal, consoante. O que é necessário fazer? A gramática diz que vocês precisam dobrar a última consoante desse verbo e acrescentar a terminação ing. Tá? Leandro, mas se for duas ou mais sílabas, né? Eu tenho aqui um verbo, por exemplo, com duas sílabas. Refer. Então, a minha sílaba tônica está no fer. Eu tenho consoante, vogal, consoante. O que eu faço? Dobro a minha última consoante e acrescento ing. Tá ok? Caso não exista, tá bom? A sílaba tônica sendo a última e sim a primeira,